Pessoal, hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de História, Racismo e Cinema norte-americano, com a parte número 8, O Nascimento de uma Nação, aula 2, dando continuidade ao estudo desse filme que a gente começou a ver a semana passada. Então vamos retomar alguns pontos que foram trabalhados a semana passada. Então a gente viu que esse filme ele tem três características que o tornaram muito marcantes. A primeira característica é que ele é considerado por muitos como o primeiro grande clássico de toda a história do cinema. E a gente viu na última aula o porquê disso. Outro motivo foi que ele ajudou a consolidar Hollywood como polo de produção, como o principal polo de produção mundial de filmes em razão do lucro que ele gerou em termos de bilheteria para aquela época. E a terceira coisa é que esse filme é importante sobre esse filme é que ele é o primeiro a gerar grande controvérsia e grande polêmica. Então, se a gente, isso a gente não viu na última aula e a gente vai focar hoje. Então, se a gente perceber, analisar esse filme, o cartaz, a inspiração do roteiro, o enredo do filme, a caracterização dos personagens, a escolha do elenco, a gente vai perceber como que esse filme ele é polêmico e ele é controverso. Então vamos começar a fazer essa análise. Começando pelo cartaz do filme, certo? Começando pelo cartaz do filme. Para que a gente possa analisar melhor o cartaz desse filme, vamos descrever o que a gente está vendo. Em relação ao local, por exemplo, a gente pode ver que existem dois planos nesse cartaz. Um que a gente chama de primeiro plano, que é o que a nossa vista, a nossa visão enxerga primeiro, e lá atrás a gente tem o segundo plano. No primeiro plano, a gente tem o alto da montanha, certo? E no segundo plano, a gente vê lá atrás um campo aberto. Em seguida, depois que a gente descreve o local, a gente começa a ver quem são os personagens que estão aparecendo nessa cena, nessa imagem, nesse cartaz. Então a gente pode dividir os personagens em dois nessa situação: o personagem principal e os secundários. O personagem principal é esse cara que está aí na frente. Ele é um cavaleiro da Ku Klux Klan. Sim, ele é uma seita norte-americana que é defensora da supremacia branca. E ao fundo, a gente vê diversos personagens que são irreconhecíveis em sua maioria, certo? Mas se a gente for observando, aproximando aí, a gente vai conseguir enxergar que esses personagens, eles são negros, certo? Então a gente já começa a perceber um possível conflito desse filme, que esse filme vai abordar. Então se tem um cara que fala que os brancos são superiores e a gente tem um pessoal lá atrás que é negro, então a gente sabe que vai ter um conflito entre esses dois. E quem o cartaz coloca como personagem principal? Esse membro da Ku Klux Klan, certo? E as ações, então, ocorre uma batalha entre os personagens ao fundo da imagem, e a impressão que a gente tá é que esse cavaleiro ele tá chegando para quê? Para salvar alguém que está nesse campo de batalha. Mas quem? Certo? Então perceba, por que esse cartaz ele é polêmico? Por que esse cartaz ele é racista? Eu não vou dar essa resposta para vocês, mas eu quero que vocês pensem nessa questão a partir da forma como a gente estruturou a imagem desse cartaz, ok? Outro motivo também pelo qual esse filme é muito polêmico, foi que ele não é um filme, ele não é um roteiro original. Ele não conta uma história original, mas ele conta uma história que foi inspirada, que foi baseada em um livro chamado The Klansman, que foi escrito por um autor norte-americano chamado Thomas Dixon Jr., certo? E eu vou só dar duas informações complementares sobre isso para vocês perceberem como que essa inspiração foi racista. Primeiro, o subtítulo do livro, um romance histórico sobre a Ku Klux Klan. Ou seja, esse livro ele conta um pouco a história de uma forma meio ficcional, meio não tão realista, mas sobre a Ku Klux Klan. E uma informação sobre o autor do livro. Ele era um supremacista branco, ou seja, ele era contrário à igualdade de direitos entre brancos e negros nos Estados Unidos. Então ele dizia que se um negro e um branco cometessem o mesmo crime, eles não poderiam receber o mesmo tipo de julgamento. O negro teria que receber um julgamento pior do que aquele que era branco. Então, só por essas duas informações aí, vocês já começam a perceber como que esse filme vai contar uma história racista, tá? Então vamos agora por um outro elemento que é o enredo. Como que é a história desse filme? Então esse filme ele é um romance histórico
que se passa durante a Guerra Civil Norte-Americana ou a Guerra da Secessão. Então a gente conhece dois personagens, o Ben Cameron, que é um membro de uma família que mora no sul dos Estados Unidos, certo? É esse cara que está embaixo aí, tem um cara que aparece com a imagem um pouco cortada pela imagem de cima e tem um segundo, é o segundo cara dessa foto. E a gente também conhece a Elsie Stoneman, que ela é um membro de uma família que mora no norte dos Estados Unidos. Aí acontece uma viagem durante o filme, os dois se conhecem, se apaixonam e só que o momento que eles estão vivendo é as vésperas da Guerra da Secessão, certo? Então, para a gente poder entender melhor esse filme, a gente tem que saber um pouquinho sobre essa guerra, certo? Principalmente sobre os lados dessa guerra. De um lado, a gente tinha a União, ok? A União, a maioria delas, desse lado da Guerra da União, era formado pelos estados do norte, que no mapa eles estão em laranja amarelado, certo? E o outro lado da guerra eram os confederados, que eram compostos pelos estados do sul dos Estados Unidos e que estão representados em roxo no mapa, tá? Então a gente já começa a perceber um pouco a história do filme. Tem um cara que mora no sul, uma moça que mora no norte, os dois se apaixonam, começa uma guerra e eles se gostam na vida, mas eles estão em lados opostos da guerra. E por que essa guerra vai acontecer? Basicamente porque existia um conflito entre o projeto econômico do norte dos Estados Unidos e o projeto econômico do sul. Essa área laranja amarelada, ela era mais industrializada. Eles queriam continuar se industrializando, queriam continuar aumentando a produção industrial. Já o sul queria manter e aumentar a produção agrícola. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo não dava. Porque se começasse a aumentar a industrialização, atrapalhava a agricultura, e se fizesse a agricultura, atrapalhava a industrialização naquele modelo econômico que existia nos Estados Unidos. Aí não conseguiam conciliar esses dois projetos de uma forma efetiva que deixasse os dois lados satisfeitos. O segundo motivo é a questão da escravidão. O norte ele era favorável ao fim da escravidão, né? Porque se os escravos deixassem de ser escravos e passassem a receber, eles se tornariam consumidores e poderiam comprar os produtos industrializados, não é? Já o sul, ele era favorável à manutenção dos escravos, por quê? Porque porque eles exportavam o algodão. Então, se eles colocassem gente escrava para trabalhar, eles aumentariam o lucro deles, porque eles não precisariam pagar que eles vendessem o algodão, poderiam vender um pouco mais barato e venderiam para muito mais gente. Então, só que lá nos Estados Unidos, cada estado tinha liberdade para poder escolher se queria libertar os seus escravos ou não. Aí os estados do norte foram libertando e tudo mais. E começaram a pressionar os estados do sul. E o sul não queria. Aí chegou o momento que os estados do sul se reuniram e falaram assim: gente, a gente não quer mais fazer parte dos Estados Unidos. Acabou. Agora a gente vai proclamar um novo país, a independência de um novo país, que a gente vai ser os Estados Confederados da América. Então essa parte que está lilás, que está em roxinho aí no mapa, falou assim: agora a gente é um país separado. Os estados do norte falaram assim: não, vocês não vão sair, vocês vão ficar. E os estados do sul falaram: não, a gente já saiu. Aí vai acontecer uma guerra entre esses dois lados, entre o norte e entre o sul. Essa guerra ela vai começar em 1861 e vai até 1865. Então é uma guerra um pouco grande e tal. Aí essa parte em verde que está no mapa, ela entra do lado do norte, ela entra do lado que está nesse amarelo alaranjado. Só que essa história da guerra no filme, ela é contada a partir de um ponto de vista racista. Por quê? Porque a impressão que a gente tem quando a gente assiste o filme é assim: o pessoal do norte e do sul estava vivendo em paz, certo? Só que essa paz ela acabou, essa harmonia entre os dois povos acabaram. Por quê? Porque os negros começaram a querer ser livres, os negros começaram a querer ser iguais aos brancos. Isso não ia dar certo. Então os negros eles são apontados como a causa da guerra. Então os brancos e os negros, os brancos do sul e os brancos do norte estão guerreando por conta dos negros que não aceitaram seu lugar dentro da sociedade americana, que era o lugar, a posição de escravos. Tanto que a primeira legenda do filme começa assim: a vinda dos africanos para a América plantou a semente da desunião. Quando a gente observa as cenas de guerra que o filme traz pra gente, a gente vê que o exército do norte ele era formado por negros, e a impressão que a gente tem é a seguinte: os negros tomaram o norte e agora estão vindo para tomar o sul,
certo? Essa é a impressão que fica. Aí a guerra acaba, o norte ganha essa guerra, a escravidão ela é abolida, aí o filme dá um salto no tempo de um ano, de 1865 para 1866. Desculpa. E o que que acontece? O filme ele mostra que os Estados Unidos está tomado pelo caos. E esse caos, essa bagunça, não é simplesmente por causa da guerra, mas é por causa dos negros. Esse caos está sendo gerado por causa desses negros. E é nesse contexto que o filme mostra a fundação da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan ela foi fundada para quê? Para salvar os brancos da maldade e do caos que os negros estavam gerando nos Estados Unidos, certo? Então vocês estão vendo? Olha como que o filme conta toda essa história dos Estados Unidos, dessa guerra sob um ponto de vista racista. E o racismo não fica só no enredo da história, não fica só em colocar os brancos como bons e os negros como mal, mas também na caracterização dos personagens. Olha para vocês verem como que os personagens brancos eles foram representados. Eles estão limpos, eles estão bem arrumados, eles têm bons hábitos, eles têm bons valores, certo? Eles são pessoas bondosas, eles são pessoas humanas nesse filme, certo? Olha pra vocês verem o casal principal, embora eles não fiquem juntos, ou fiquem, né? Não vou dar o spoiler do filme. Olha pra eles, a gente vê a humanidade neles. Mas quando a gente vê os negros representados, olha como que é diferente. Esse aí, ele é o Gus, que ele é tipo, pior personagem do filme, o grande vilão do filme. O personagem negro, ele sempre tá sujo, ele é maltrapilho, ele tem um hábito péssimo, ele é perigoso, ele é alcoólatra, ele é uma ameaça constante de violação, de estupro às mulheres, certo? Então, o filme ele não é só racista no enredo, mas ele é racista na caracterização dos personagens. Os brancos são bons porque são brancos e os negros são bons, são maus porque são negros. Basicamente, o filme reduz a humanidade a esses dois tipos. Se você é bom, você é negro. Se você é bom, você é branco. Se você é mau, você é negro. Em seguida, o racismo ele não fica só na caracterização dos personagens, mas também na própria escolha do elenco, certo? Por quê? Porque os personagens brancos eles foram interpretados por quem? Por atores brancos. E os personagens negros, pelo menos os principais, eles não foram interpretados por pessoas negras. Eles foram interpretados por pessoas brancas que foram pintadas de negras, numa técnica que a gente chama de blackface, que é extremamente racista, é extremamente ofensiva e foi durante muito tempo uma prática comum. Geralmente os personagens negros, tanto no cinema quanto no teatro, eles eram representados por um branco pintado de preto e geralmente ele era estereotipado, certo? Eu não consegui encontrar uma imagem do filme que mostrasse o ator branco e o ator negro, certo? Mas aí tem esse cartaz aí que mostra, a gente tem o ator negro, o ator branco aí de um lado, como a gente pode ver, o Billy Van, e do outro lado a gente tem o personagem que ele fez interpretando um negro. Ele se pintou de preto e pintou a boca de vermelho. Se vocês prestarem atenção, vocês vão lembrar de personagens de desenhos que tem essa caracterização. Um preto, uma pessoa negra e que tem a boca bem vermelha, certo? A gente faz uma pergunta. Não tinha atores negros na época? A gente tem que pensar nos níveis de racismo que existiam naquele momento. Por exemplo, o racismo individual, certo? Os brancos não gostavam de conviver com os negros, que eram considerados sujos, perigosos, que transmitiam doenças. Então, por si só, os brancos com os negros não queriam, os brancos não queriam se misturar com os negros nos Estados Unidos naquela época, certo? A gente também tem que pensar que existia o quê? O racismo institucional, que eram o quê? As leis de segregação nos Estados Unidos que impediam os negros de frequentar os mesmos lugares. Então, existia escola para branco, escola para negro. Existia dentro do ônibus, ou existia um ônibus para branco, um ônibus para preto, ou existia um lugar para branco e um lugar para o negro dentro do ônibus. E também existia o quê? O racismo estrutural, certo? Os negros, que eram jovens na época desse filme, os avós deles tinham sido escravos. E esses escravos, eles tinham sido o quê? Eles eram extremamente pobres depois que eles foram libertos pela escravidão. Eles eram analfabetos. E aí, o que você faz quando você tem um filho e você é extremamente pobre? Você põe seu filho na escola ou você põe seu filho para trabalhar, para poder gerar uma renda? E o ator, ele precisava saber o quê? Ele precisava saber ler, não é? Ele precisava saber escrever. Então juntava todos esses aspectos. É aí que a gente começa a entender por que muitos... Ainda não existia o Oscar nessa época, mas a gente começa a entender por que
existiam tão poucos atores negros, certo? No cinema. E por último, vamos pensar no impacto desse filme. Esse filme, na época, ele foi extremamente popular, extremamente prestigiado. Ele foi o primeiro filme que passou na Casa Branca, certo? Ele foi um filme que foi elogiado por vários cineastas. Ele foi extremamente referenciado. Mas, em compensação, esse filme, ele também vai contribuir para a Ku Klux Klan retornar suas atividades nos Estados Unidos. Como a gente viu, a Ku Klux Klan, ela surgiu na depois da Guerra da Secessão para salvar os brancos dos negros, né, segundo o que eles diziam. Mas ela foi perdendo força, perdendo força. Às vésperas desse filme ser lançado, ela praticamente não existia mais. Mas quando os negros se viram naquele filme, os brancos se viram naquele filme, o que eles pensaram? Olha como que a Ku Klux Klan é boa, vamos voltar com ela. E para finalizar, vamos pensar, o que foi para um negro daquela época assistir a esse filme? Olha a maneira como ele foi representado, certo? E todas as outras questões racistas que a gente viu ao longo dessa cena, dessa aula. E por fim, eu queria pensar, e se esse filme fosse feito hoje? Não mudo, mas um filme normal. Será que ele não teria nenhum fã? Será que ninguém gostaria desse filme? Ou será que ele teria gente que fala, olha que filme legal? Igual esse pessoal lá de 1915 que assistiu esse filme e falou, olha como que a Ku Klux Klan é boa. Será que não... Vamos pensar nessas questões. E a aula de hoje é isso.